Quando eu viajei no navio Escola Brasil, eu, eu fui da primeira tripulação, tá, pessoal? Eu, eu, eu tinha sido o primeiro colocado no curso que eu fui cabo, tá? Eu fui cabo, mas depois fui sargento, depois eu fiz concurso por quadro de oficiais, eu passei por quadro de oficiais, então eu segui carreira depois no quadro de oficiais, tá? Até comandante, né? Até capitão de corveta. Só que na época que eu era cabo, eu fui primeiro lugar no curso de cabos. Eu fiz o curso chamado curso de especialização do Corpo de Fuzileiros Navais. E aí eu fui primeiro colocado no curso, tá? De artilharia. Eu fui o primeiro lugar. E naquele ano era o ministro, se eu não me engano, o ministro da Marinha era o ministro Saboia. Não sei se quem lembra aí. Naquela época tinha o ministro militar, o Saboia, né? Era ministro, na época era ministério. Hoje não é mais ministério, hoje é comando, né? Da Marinha. Mas naquela época era ministério. Aí o ministro Saboia, ele, naquele ano, quando teve o navio Escola Brasil estava sendo construído, todos os primeiros colocados, por determinação dele, embarcaram, né? E eu era o primeiro colocado por vamos dizer assim, uma sorte do destino. Eu, sem saber de nada, no dia 1º de abril, um colega me avisou: ó, você vai embarcar no navio Escola Brasil. Aí eu falei: eu vou embarcar no navio Escola Brasil? O que é isso? Não pedi. Ele falou: rapaz, navio Escola Brasil é o navio que dá a volta ao mundo. É o navio da Marinha que vai dar a volta ao mundo com os oficiais da Marinha. Eu não era oficial ainda, tá, pessoal? Eu era praça, eu era cabo nessa época, artilheiro. Eu falei: sério? Tá, rapaz, tá brincando comigo? É 1º de abril. Aí ele falou: não, tô falando sério, vai chegar a mensagem. Aí naquela época não tinha, viu, pessoal, internet, não tinha celular, sabe? É um colega ligando pra mim e ele disse que ia chegar uma mensagem escrita, que ia chegar, né? Eu fiquei esperando, aí eu falei: rapaz, é mentira, esse é 1º de abril. Não é não, vai chegar. E realmente chegou a mensagem. Barra Jabotiana eu não vou não, pessoal, porque se eu for pra lá agora é o meu destino final, tá? Vou esperar mais um pouquinho. Aí chegou a mensagem, eu vi que não era 1º de abril, né? Era realmente verdadeiro. Eu não sabia nem o que era. Eu sabia que era coisa boa, embarcar no navio Escola Brasil. Rapaz, aí eu soube que os primeiros colocados embarcaram e eu ia fazer parte da primeira tripulação desse navio. O navio tava no casco. Quando a gente chegou lá, a gente ficou num alojamento, que era o grupo de recebimento do navio. Aí começaram a falar assim: não, vocês só vão receber o navio. Quando o navio realmente embarcar para viajar, vão trocar a tripulação, vocês não vão. Aí a gente ficou preocupado, né? Os colegas que estavam lá. Mas não aconteceu nada disso. Aí o almirante Saboia, o filho, na verdade era quem ia ser o imediato do navio era um parente desse almirante Saboia. Aí ele era o comandante Saboia também, né? Que era o imediato. Aí ele falou: não, fiquem tranquilos, vocês têm minha palavra, vocês vão viajar. E realmente viajamos, fizemos parte da primeira tripulação. E aí eu tava contando essa história para dizer que eu passei no Uruguai também, né? Em Montevidéu, viu? Montevidéu foi um dos portos visitados lá. Quando a gente saiu, a gente visitou. Foi o primeiro porto estrangeiro que nós visitamos. Depois veio Buenos Aires e os outros portos todinho do Chile, né? Punta Arenas, nós fomos Peru, Colômbia, México, Panamá. Aí a gente foi visitando, passou pelo canal do Panamá e seguiu viagem. Mas foi uma viagem maravilhosa, viu? Eu tô contando isso para dizer que eu já tinha falado do navio Escola Brasil, que eu tinha feito parte da tripulação, mas foi a primeira tripulação. Lá no navio, se alguém tiver a oportunidade de visitar esse navio, quando ele for em algum estado aí, existia, né, não sei se existe ainda, no navio, uma placa com o nome da primeira tripulação, tá certo? Assim como eu pretendo depois fazer alguma coisa com o pessoal da primeira tripulação do Diário de Bordo aqui, tá certo, pessoal? Todos aqueles que estão aí que vão fazer parte da primeira tripulação do Diário de Bordo. É uma surpresa mais pra frente aí que depois eu conto. Quando eu falei da viagem, viu, Valdir?
aquela viagem que eu fiz do navio escola, quando eu viajei, eu, eu juntava dinheiro, sabe? Que a gente ganhava um dinheirinho lá em dólar, sabe? Aí todo mês entrava na conta um dinheiro em dólar. Quando você está no exterior, na marinha, né, viajando, você recebe em dólar. Aí eu pegava esse dinheiro, isso tem muitos anos, viu, pessoal? Tem muitos anos. Isso em 2000, em 1987. Tá? Aí eu pegava aquele dinheirinho, eu quase não mexia, sabe? O pessoal ria de mim porque eu ia para a fila do banco, aí o pessoal sacava US$ 1.000, não sei o quê. Aí eu sacava só uma merrequinha. É muito ruim essa viagem aqui da 99. Coroa do meio, não comparada. Aí eu sacava só aquela merrequinha, sabe? Pra... Na época era carta, né? Deu uma queda aí na internet, né? Era na carta, não tinha internet, não tinha essas coisas que tem hoje. Eu nem sonhava com isso, viu? Eu nem sonhava, não existia não. Aí eu só pegava o dinheiro para isso, botar uma carta no correio e dar um passeio, né? Mas aqueles passeios, mas eu passeava, sabe? Andando, pegava trem, ônibus, passei muito, viu, no exterior, passei muito, eu e uns colegas. Dólar é outro nível. Bom, enfim, eu tô falando isso porque você falou de construção gasta muito dinheiro, exatamente. Aí o dinheiro que eu juntei do dólar, eu peguei, quando eu cheguei, eu troquei, né? Eu era casado, meu primeiro casamento, né? Foi meu primeiro casamento, né? Aí eu peguei rapaz, não, essa viagem aqui tá longa, tá longa. Tá pegando aqui perto, mas é longa. Não, não é longa, é longa. Aí eu peguei esse dinheiro, na época, para você ter uma ideia, como o dinheiro valia, né? Eu troquei o dólar, aí com esse dinheiro eu comprei um terreno e comecei a construir uma casa. É a casa que hoje está lá, que a minha filha mora, né? Que eu me separei, né? Daquele casamento, tem tempo isso aí, mas esse dinheiro eu investi naquele patrimônio, sabe? Mas eu gastei praticamente todo ali, no terreno e na construção. Foi o dinheiro que eu guardei da viagem. Porque eu achei na época, quando eu vim, eu pensei assim, não, eu tenho que investir num imóvel que eu não tenho, né? E foi o que eu comprei. Quer dizer, depois eu me separei e continuei sem o imóvel. Mas graças a Deus minha filha mora lá e tá tudo certo, né? Isso é que é importante. Ficou pra família, né? Tava falando que eu juntei o dinheiro quando eu viajei, na viagem do navio escola, né? O pessoal ria de mim que eu ia pra fila do banco, pegava uma merrequinha, só pra botar a carta no correio, tomar um refrigerante na rua, negócio assim. Mas vou te falar, você sabe que tem colega porque é marinheiro, né? Sabe como é que é marinheiro, né? Eu tinha uns amigos marinheiros, viu? Que voltaram sem R$ 1, viu? Sem US$ 1 mesmo. Voltaram duro. Gastaram tudo na viagem. Ia pra farra, marinheiro que sacava, esses que riam de mim, sacava R$ 1.000, não sei o que, aí ia pra farra, voltou sem dinheiro, hein, gente? Voltou duro.